E aí pessoal, beleza? Sou o professor Ben Borges. Hoje nós damos continuidade à série de vídeos sobre estatística para concursos e Enem. Hoje nós vamos ver medidas de dispersão. Fica aí. Antes de começar, já sabe, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque dessa forma você vai receber em primeiras mãos os vídeos que nós gravamos toda semana. Além disso, você ajuda o canal a crescer e trazer a matemática mais próxima da nossa realidade e mais acessível a todos. Então, pessoal, esse é o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, para a gente entender o que seria uma medida de dispersão. Nós vamos ver três medidas de dispersão: a amplitude, a variância e o desvio padrão. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. É uma loja que ela produz calçados e ela tem essa tabela aqui que ela calculou uma determinada semana. Ela funciona em dois períodos, no período diurno e período noturno. E aqui são as quantidades de pares de sapato que ela obteve durante essa semana, no período diurno e aqui no período noturno. Aí, para analisar melhor a produção, para ver o que está acontecendo, qual que é o problema, para melhorar essa capacidade de produção, o que eles pediram para fazer uma análise mais complexa sobre a produção desses calçados. Aí vamos analisar aqui o seguinte. Essa aqui nós temos o diurno, da segunda a sábado. Aqui nós podemos observar do diurno 16, 14, 15, tem um valor aqui que segue, e no noturno. Então a primeira coisa que nós temos que analisar aqui, que eles pediram, é para ser feita a média. Então calculando a média aqui, no caso aqui do período diurno, eu vou colocar MD, como que ficaria? Basta a gente somar o total e dividir por 6, que são 6 dias no totais. E aqui a média, que é do noturno, a mesma coisa. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter o valor de quantos? Uma média de 15. Calculando aqui a média do noturno também, a média deu a mesma, 15. Se você não se lembra direito como que faz um cálculo de uma média, clica no card que está logo acima que você vai ver tudo sobre média. Okay? Não satisfeito com aquela média, ele observou que a média estava igual, mas é o seguinte, observando aqui o gráfico daquelas médias que nós temos nos dois períodos, no período diurno e no período noturno, observando aqui esses gráficos aqui, ó. Lembrando que a média ficou 15, tanto no período noturno quanto no período diurno. Mas se você olhar a dispersão do gráfico, o gráfico do noturno ele é bem mais disperso, muito diferente do diurno. Observando o diurno, que é o roxinho aqui, essa linha roxinha, é o período diurno, ela está bem mais próxima da média do que o período noturno. Observa aqui a média, lembrando que a média que nós calculamos lá é 15. Ó. A 15 ela passa uma reta aqui, nessa medida. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, ele vai estar bem mais próximo. Aí eles quiseram saber, por que está acontecendo esse problema aí no período diurno e noturno está tendo tanto problema. Então, em problemas que envolvem cálculos diferentes da média, nesse caso aqui são muito dispersos os valores, nós podemos fazer uma análise mais complexa de um determinado dado utilizando as medidas de dispersão. No caso, nós vamos estudar as três medidas como havia dito para vocês, que é a amplitude, a variância e o desvio padrão. Vamos lá, então. A primeira que nós temos que calcular aqui é a amplitude. Mas o que seria amplitude? A amplitude, nesse caso aqui, nós podemos determinar uma amplitude total. Nada mais é do que você ver a diferença entre o maior valor da variável e o menor valor daquela variável. Nesse caso, nós temos dois aqui para analisar, o período diurno e o período noturno. Vamos fazer então essa amplitude? Vou colocar aqui como amplitude diurna AD. Então, AD vai ser igual a quantos? O valor maior, no caso aqui é 16, menos o valor menor, que é 14. Então, nós temos uma amplitude aqui total de 2, no caso diurno. No noturno, que eu vou colocar AN, o valor maior é 21 e o menor é 10. Então, 21 menos 10, 11. Então, aqui nós temos uma amplitude de 11. Ora, então, observando aqui as amplitudes, que nada mais é do que a diferença entre o maior valor e o menor, é muito diferente entre o período diurno, que é 2, amplitude, e o período noturno, 11. Mas ainda não é suficiente o dado para nós analisarmos o porquê dessa diferença, como melhorar esse processo de produção. Sabemos que tem uma diferença, mas é preciso analisar mais um pouco ainda. Como a amplitude trabalha com valores pequenos e grandes, não é uma boa medida de dispersão para nós vermos
a origem do problema ou para melhorar a produção, nesse caso desse exemplo. Então vamos ver a variância. Mas o que seria uma variância? A variância nada mais é do que a média dos quadrados dos desvios. Vamos ver? A variância do diurno eu vou colocar como VD igual. Para calcular a variância, nós temos que fazer a diferença desse valor aqui com esse e elevar ao quadrado. Somar todos os valores e dividir pela quantidade total. Então vamos lá? Então fica 16 menos a média, que é 15, ao quadrado, mais, continua o cálculo, 14 menos a média, que é 15, ao quadrado, mais, continua, 15 menos 15 ao quadrado, mais, continua, 14 menos 15 ao quadrado, mais 15 menos 15 ao quadrado novamente, mais 16 menos 15 ao quadrado. Como eu tenho que calcular a média, então vai ser tudo isso dividido pelo total de dias, que é 6. Assim nós temos o resultado igual 4 sobre 6. Simplificando aqui tudo por 2, nós temos o valor de 2 terços. Ou seja, a variância para o período diurno foi de 2 terços. Agora nós temos que calcular a variância do período noturno. A variância do período noturno vai ser calculada da mesma forma. Agora eu vou colocar Vn de variância noturno. O mesmo cálculo eu vou utilizar. Pego o valor que eu tenho aqui no primeiro dia, que é 10, menos a média, que é 15, deu a mesma média, tudo isso ao quadrado, vou somar todos os valores e fazer a média. Continua aqui, 18, menos a média, 15 ao quadrado, mais 12, menos 15 ao quadrado, mais 21, menos 15 ao quadrado, mais 10 menos 15 ao quadrado, mais 19 menos 15 ao quadrado, dividido pela quantidade de dias que eles trabalham, que é 6. Fazendo todo esse cálculo aqui da diferença dos quadrados e somando eles, nós temos o valor de 120 dividido por 6, que vai dar 20. Ora, a variância aqui entre o período diurno e o período noturno é muito grande, não é? Você não concorda? 2 terços no diurno e o noturno 20. Ou seja, nesse caso nós podemos dizer que a variância, ou seja, a produção do período diurno, ela está mais homogênea do que o período noturno. Então, esse aqui é um indício que a empresa pode melhorar na produção de palha de calçados no noturno. Outra medida de dispersão que também pode ser usada é o desvio padrão. Como que eu calculo o desvio padrão? Nesse caso, nós também podemos verificar que o período diurno, a produção de palha de sapatos é bem mais regular do que o noturno, pelo desvio padrão. Vocês vão ver aqui. O cálculo do desvio padrão nada mais é do que você pegar essa variância e tirar a raiz quadrada dele. Então, o desvio padrão do período diurno vai ficar como? D igual a raiz quadrada de 2 terços. E o desvio padrão do período noturno, vou colocar dn, vai ser a raiz quadrada do valor da variância, que deu 20. O primeiro desvio padrão, que foi o período noturno, como tem a raiz quadrada de 2 terços, que é a raiz quadrada da variância, o valor deu aproximadamente 0,81. Já o período noturno, que a variância é 20 e a raiz quadrada da variância determina qual é o desvio padrão, deu o valor de aproximadamente 4,47. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de cálculo de medidas de dispersão retirado do Enem. O problema fala o seguinte: um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo, em minuto, que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1 figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. Aqui está o quadro 1, com o tempo dele. O quadro 2, que é esse aqui,
apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é... Então, como aqui está falando que a variabilidade do tempo é segundo o desvio padrão, então nós temos que analisar esse desvio padrão, ou seja, calcular o desvio padrão que tem aqui nesse período de tempo e ver em qual classificação que ele se encaixa, se é extremamente baixa, baixa, moderada, alta ou extremamente alta. Então, para isso, nós temos que saber o cálculo do desvio padrão. E como nós calculamos o desvio padrão inicialmente? Primeiro, nós temos que ver a média do tempo gasto. Como que eu calculo a média? Soma todos os valores e divide pelo total de quantidades que tem. No caso aqui, são 7 dias que ele foi analisado. Então, calculando essa média, M igual todos os valores somados. Se você somar todos esses valores, você vai ter o valor de 343 dividido por 7, que dá 49. Então, essa é a média. Agora, nós temos que ver o desvio padrão. Como que eu calculo o desvio padrão? Eu preciso da variância. Então, antes de calcular o desvio padrão, para ver em qual ele se encaixa, vamos calcular a variância. Calculando a variância aqui, vou colocar como V igual a média 49, então vou pegar o valor que eu tenho inicial aqui, que é 48, subtrair de 49 e elevar ao quadrado, e fazer com todos os valores e somar. Depois calcular a média, ou seja, dividir por 7. Então, continuo. Depois, 54 menos a média, 49, elevado ao quadrado, mais, continuo, 50 menos 49 ao quadrado, mais, continuo, 46 menos 49 ao quadrado, mais 44 menos 49 ao quadrado, mais 52 menos 49 ao quadrado, mais 49 novamente, menos 49, que é a média ao quadrado. Tudo isso dividido por 7, que é a quantidade de dias que ele tem. Somando todas as diferenças desses quadrados, temos um valor de 70 dividido por 7, que é igual a 10. Então, nós temos uma variância no total de 10. Então, para calcular o desvio padrão, basta eu tirar a raiz quadrada dessa variância. Então, desvio padrão é igual a raiz quadrada de 10. Ora, raiz quadrada de 10, se você observar, ela vai estar entre 2 e 4. Por quê? A raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, 2. E a raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, está nesse intervalo aqui a raiz quadrada de 10. Ou seja, a resposta vai ser baixa, que é a letra B. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as medidas de dispersão, que vai ajudar muito você em concursos ou em Enem. Se você está aqui também e não deixou o like, deixe seu like. Comenta também o que você achou desse conteúdo aqui. Valeu e até a próxima.